Como iniciar na área de programação? Você tem dúvidas do que fazer nos primeiros anos da sua carreira? Bem, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história de como eu iniciei a programar e como entrei nesse mercado. Bem, primeiro de tudo, onde eu comecei, né? Quando eu era adolescente, eu jogava bastante jogos, tudo mais, FPS, e em um determinado momento da minha vida eu comecei a jogar Minecraft, né? Quando era início da adolescência e tudo mais. Em um determinado momento, eu comecei a entrar em servidores que tinham ações manuais que precisava fazer. Por exemplo, eu joguei durante um bom tempo, um servidor chamado Craftlandia, né? Que era um servidor de survival do Minecraft, ou seja, um servidor onde você pegava o Steve, né? Você pegava o seu bonequinho lá e você fazia interações com o cenário, você construía casas, você coletava recursos e tudo mais. E como nesse servidor tinha algumas customizações, alguns mods dentro dele, acabava que tinha ações que eram mais repetitivas que o comum. Vou dar um exemplo. Existia um esquema de skills dentro desse servidor que você podia simplesmente, ao pescar, você podia coletar um item especial durante a pesca, né? Durante você cair, você podia não levar dano, enfim. Isso dependia do seu nível de skill, dependia do tanto de você estava pescando, tanto de você estava caindo, enfim, né? Eram ações que precisavam ser feitas assim com uma constância muito grande, o que não era o que eu queria fazer, né? E nem o que a maioria dos jogadores gostavam de fazer. Normalmente eles faziam alguma macro de algum jeito para interagir com o jogo de uma forma que automatizasse essas ações repetitivas chatas, né? Para que o personagem dele fosse upado, fosse muito bom antes dos outros, né? Quanto mais rápido, melhor, né? E eu, como um jovem, com preguiça de ficar upando 30 contas para ser boas, seja lá o que for, né? Eu comecei a upar essas skills, né? E eu comecei a achar esses mods, esses macros que eram feitos, né? E o principal mod que introduzia macros, que introduzia essa questão de você automatizar as interações do servidor, era um mod que era macro keybind, alguma coisa assim no Minecraft. Era um mod macro keybind. Nele você tinha uma pequena linguagemzinha de programação, né? Uma linguagemzinha de script bem simples, que introduzia comandos como dar um clique em um baú, dar um clique com o botão direito, um clique com o botão esquerdo, segurar o botão, mirar para uma determinada posição, andar o personagem, enfim, fazer uma série de ações que era possível no Minecraft, assim, meio que automatizando essas ações manuais, né? Então, se eu precisava ficar pescando durante um bom tempo, eu fazia um negocinho lá e clicando com a vara e verificando se tinha presença de algum item já e puxando, enfim, né? Tinha todo um esquema dessa forma, né? E esse foi o início. Nesse início também tinha pessoas que eram meio que os desenvolvedores desses scripts, né? E eles faziam scripts tunados por as coisas específicas deles, né? E eu tinha questões que eu queria mais especificamente, alguma coisa que funcionasse mais de alguma forma, ou às vezes esses macros que o pessoal fazia não traziam o resultado que eu esperava. Eu queria melhorar de alguma forma, por exemplo, uma macro de combate eu queria que tivesse um comportamento melhor em determinado momento, enfim, né? Então, nesse momento, eu comecei a tentar melhorar esses macrozinhos aí que o pessoal fazia, né? Pegava o macro, olhava os códigos, eu tentava ver, se eu mudar essa linha aqui, o que eu faço? Eu era muito ruim em inglês, eu pegava a palavra if, por exemplo, se, né? If é a mesma coisa que se em português. Pegava lá, se tal coisa, então entra nesse bloco, então se eu fizer tal coisa, será que entra aqui ou não? Enfim, né? E tinha todo esse esquema que eu ficava chutando e nesse sofrimento.
né? De tentar e fazer, e eu acabava fazendo algumas coisas muito boas, assim. Com o tempo eu fui aprendendo como encadear if, como fazer umas condicionais mais difíceis, umas discussões mais elaboradas, e comecei a fazer os macros muito interessantes, gigantes, mas mais completos do que no início, onde eu ficava praticamente chutando comando e dando em nada, né? Porque era uma linguagem que é hoje provavelmente uma linguagem de script muito simples, tem poucas funcionalidades, tem muitas dificuldades em fazer ela ficar melhor, né? Em alguns quesitos, né? Por exemplo, modularização de código eu não tinha, né? Era um negócio que você fazia tudo em um arquivozão gigante, não tinha divisão de função, enfim, era bem simplificada a linguagem, né? Para fazer coisas simples. Aí, nisso eu fui me interessando por programar, e nesse meio tempo, isso em 2016, eu descobri que tinha aberto vagas para um curso técnico que eu estava a fim de fazer, um curso técnico no ETEC, né? Que era um curso técnico de informática. Eu não sabia exatamente o que fazer no curso, para ser bem sincero, mas eu estava curtindo essa parada de programação, né? Que eu já estava brincando, eu já tinha mexido antes com manutenção de computadores, enfim, né? Eu tinha todo esse arcabouço aí de TI durante vários anos que eu fui acumulando, né? Aí eu fiz essa prova em 2016, passei nela, entrei no ETEC em 2017, que era o meu terceiro ano de colegial, né? Então, o ensino médio. Então, e o meu curso ele era de 1 ano e meio, esse curso técnico. Então, eu entrei no terceiro ano do ensino médio e terminei no primeiro semestre da minha faculdade. Eu já vou levar para frente. Mas nesse curso técnico, eu comecei a entender coisas mais profundas, né, de programação. Fui pegando conceito de banco de dados, comecei a entender como encadear if de formas melhores, AND, OR, essas coisas, esses operadores que eu não utilizava com frequência. E que tinham na linguagemzinha nossa que como pouca gente usava, eu acabei que não fui aprendendo, né? Nisso, enquanto eu estava nesse curso, eu fui aprendendo C++, Java, C#, eu aprendendo uma série de linguagens que eram mais completas, eram mais interessantes, e eu comecei a pegar gosto nisso, né? Comecei a estudar muito, né? Nesse período, principalmente do colegial e curso técnico, pegava e estudava no final de semana. Comprei curso na Alura, né? Então peguei e maratonei os cursos de Java tudo na época, tudo. Podia ter, até mais básico, até mais avançado, Reflection, tudo. Peguei e metralhei, assim. E eu me adiantei muito no curso por causa disso. Eu já sabia exatamente o que o professor ia passar no semestre inteiro, porque eu já tinha adiantado, na real. Era basicamente isso. E eu fui pegando gosto, fui estudando mais dessa parada de programar, entender linguagem, tudo mais. Eu entrei na faculdade, né? Entrei na FATEC em 2018, né? No início de 2018. Tive um período que eu fiz, né, o último semestre do curso técnico com a faculdade, né? Então, o curso técnico eu estava fazendo TCC e tudo mais, estava no finalzinho, enquanto na faculdade eu estava recomeçando, né? Porque tem muita coisa que é inicial na faculdade. Então, desde lógica de programação e tudo mais, né? Nisso, na faculdade, como eu já sabia muita coisa do curso técnico, e muita coisa que eu tinha visto em cursos separados, eu fui evoluindo, né? Eu fui pulando matérias que eu já sabia, né? Então, no final, eu acabei adiantando um semestre da minha faculdade. Eu conseguia fazer as provas de proficiência, provar que eu já conhecia o conteúdo e não precisar realmente entrar na aula, não precisar cursar aquele semestre daquele curso específico, né? Eu consegui, com o meu conhecimento que eu fui adiantando, estudando pra caramba nos anos anteriores, adiantar pra caramba minha faculdade. Mas enfim, nesse primeiro semestre de faculdade, voltando agora ao passado, né? Nesse primeiro semestre de 2018, eu terminei o meu curso técnico. Aí no segundo semestre eu só fiquei na faculdade, né? E no finalzinho, né? No final do segundo semestre eu comecei a pensar em começar a arrumar um trampo e tudo mais,
que eu já tinha o tempo de conhecimento de programação, né, que eu já programava desde 2016, já era 2018, então já tinha 2 anos que eu estava programando e estava aprendendo coisas e tudo mais, né, eu estava estudando pra caramba. Aí eu comecei a aplicar, né, no início de 2019 para algumas vagas, né. Então eu comecei a metralhar, né, tinha um grupinho, me lembro que no WhatsApp, que mandava vagas de trabalho naquela cidade onde eu morava, que era São José do Preto. Metralhava lá todo tipo de vaga, sênior, júnior, pleno, para qualquer coisa, front-end, back-end. E eu fui chamado para algumas entrevistas, né, sei lá, de 50 pedidos que eu fiz, eu devo ter sido chamado para uns 5, 6, né. E nesses 5, 6, teve o meu primeiro trampo, que foi um trampo de front-end, né. Eu não sabia muita coisa de front-end, mas eu resolvi arriscar. Eu achava interessante a ideia de aprender linguagens novas, não manjava nada de JavaScript, eu manjava tipo um negocinho minúsculo que tinha visto no ensino técnico, não era insuficiente para fazer qualquer coisa de front, né. Aí eu fui, peguei curso na Lura nesse primeiro trampo, estudava no final de semana. Me lembro de final de semana que eu tava na casa da minha ex, que enquanto o pessoal tava arrumando pra ir pra algum lugar, eu tava lá estudando, ou o pessoal tava curtindo, fazendo alguma coisa, eu tava lá estudando. Todo dia na faculdade eu estudava lá sobre o que eu tava vendo, e em pouco tempo eu peguei muita prática, né? E desse primeiro estágio vieram outros, né? Alguns meio irrelevantes, que eu fui excluindo, né, do meu currículo porque não fazia sentido. E depois eu consegui, né, nesse tempo, ir evoluindo, terminei a faculdade, né, com semestre antes, terminei no início da pandemia, em 2020, e já vim para São Paulo assim que eu terminei, né. Eu vim já com uma proposta de emprego, né, para trabalhar no Santander, para trabalhar como funcionário, e é onde eu tô até hoje, onde eu cresci, né. Eu primeiro entrei como terceiro, depois eu fui evoluindo de carga e tudo mais, até estar onde eu tô hoje, como DevOps Engineer. Eu tive algumas experiências de coisas mais técnicas, alguma experiência um pouquinho mais gerenciais, talvez, né. Enfim, né, tive meus momentos aí nesse lugar onde eu tô. E é isso. Essa é a minha trajetória aí de carreira. Se vocês tiverem alguma dúvida, salário, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram saber, vocês podem me mandar aí nos comentários. Eu posso responder, eu posso montar outro vídeo, caso for interessante. É isso. Obrigado, valeu!